Nós temos sempre deixado isso em depósito no Museu Oscar Niemeyer, né? Então, nós sentimos muitas vezes como Pietro Bardi, quando esteve na Europa montando o acervo do MASP, guardado, evidentemente, as devidas proporções. Bem, o tema, então, é sobre cooperação jurídica nacional. Isso é um pouco um clichê, mas muitos dos senhores e senhoras provavelmente vão se recordar daqueles filmes antigos de faroeste norte-americano, em que o xerife, ou normalmente o xerife, ele perseguia alguma espécie de criminoso no Velho Oeste, um ladrão de gado, normalmente, e havia aquela corrida de cavalo, um perseguindo o outro por longo tempo, até que, a depender do filme, dependia muito do filme isso, até que se chegava na fronteira, normalmente dos Estados Unidos e México, e o criminoso atravessava aquele Rio Bravo, e, de repente, fim da possibilidade de qualquer captura ou de que a justiça prevalecesse e capturasse aquele criminoso para que ele fosse punido. Então, essa é uma figura que embora figura de filme, cinematográfica, mas é algo que ilustra uma barreira que a justiça tem que vencer em relação à criminalidade. São figuras pretéritas, mas hoje em dia, cada vez mais se faz necessário que a justiça atravesse fronteiras. Então, nós tivemos o fenômeno que se acentuou no final do século passado, da assim chamada globalização, e hoje, não raramente, um crime é praticado em mais de um país. Atos de execução do crime se iniciam em um país, terminam no outro. Eventualmente, criminosos se refugiam em outros países, e não raramente também esquemas complexos de lavagem de dinheiro são praticados em diversos países diferentes, trazendo enormes desafios para as autoridades encarregadas de investigação, persecução e mesmo para o exercício da jurisdição. A resposta necessária para esses desafios, se o crime se globaliza, a justiça, de alguma forma, tem que acompanhar esse desenvolvimento e desenvolver mecanismos para que a justiça possa prevalecer, mesmo quando criminosos recorrem a essas práticas além das fronteiras. O mecanismo necessário para fazer a justiça prevalecer nesses casos são os mecanismos de cooperação jurídica internacional. Eventualmente, um ou outro país, a depender do seu poder, pode utilizar mecanismos unilaterais, né? Foi mencionado aqui pelo professor André Ziegler a FATCA, né? Mas a prática mais comum e a mais salutar consiste realmente na cooperação entre os diversos países. Desde o final do século passado, paulatinamente, cada vez mais os países passaram a se aproximar para enfrentar esse desafio, provando normalmente tratados de cooperação jurídica internacional, tratados multilaterais, tratados regionais ou, eventualmente, tratados bilaterais. Uma forma de cooperação entre os países, que é uma forma mais clássica, mais conhecida, é a extradição, né? Então, quando um criminoso pratica um crime em um país e se refugia em algum outro, buscando escapar da força da lei e da força da justiça. Os diversos países celebram tratados de extradição e, normalmente, a depender do caso, a depender das peculiaridades, isso acaba sendo, desde que o criminoso refugiado em outro país seja encontrado, isso acaba sendo uma barreira transponível. Eventualmente, havia alguns limites jurídicos enfrentados nessas extradições.
mas, em geral, esse é um problema solucionável. Um caso conhecido, e vem bem a propósito a ilustrar a cooperação através de extradição. Não sei se os senhores e senhoras se recordam, mas um grande criminoso, mas que foi também muito importante para fins de investigação, de uma investigação importante que ocorria em outro país, foi extraditado aqui do Brasil. Não sei se recordam do Tommaso Busquetta. Tommaso Busquetta era um mafioso italiano, e ele fugiu da Itália durante uma guerra mafiosa, e ele se refugiou aqui no Brasil, e ele aqui também traficava heroína, né? Ele era chamado lá o Senhor de Dois Mundos, porque ele tinha o Império do Crime no Brasil e o Império do Crime na Itália. Ele foi localizado e foi preso aqui no Brasil e foi extraditado para a Itália, e ele foi levado à Itália, e ele foi um dos primeiros mafiosos que resolveu quebrar o Código do Silêncio e colaborar com a justiça. Isso aconteceu na década de 80. Ele foi um importante personagem para que na Itália começasse a haver processos exitosos contra a máfia, a Cosa Nostra. Para os senhores terem uma ideia, os magistrados mesmo italianos dizem isso, que antes do Tommaso Busquetta, eles sequer sabiam o nome da organização criminosa. Eles chamavam de máfia, enquanto os próprios criminosos denominavam a organização de Cosa Nostra, e foi a colaboração do Tommaso Busquetta que propiciou os primeiros processos exitosos contra a cúpula da Cosa Nostra siciliana, isso ainda na década de 80. Mas a cooperação jurídica ela evoluiu muito além da extradição, e ela tem se mostrado realmente importante, principalmente para a colheita de prova e para fins de sequestro e recuperação de ativos criminosos em outros países. Os países têm optado em fazer tratados para cuidar desse assunto. Um tratado importante, pelo menos considerando a temática do dia de hoje, é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. É uma convenção que o Brasil aderiu, ele faz parte, já foi promulgada no direito brasileiro através do decreto 5.687, de 31 de janeiro de 2006. É um tratado um tanto quanto longo. O tratado, uma vez ratificado e promulgado, nós sabemos, ele é introduzido no nosso ordenamento jurídico no mesmo nível de hierarquia de lei ordinária. Esse não é um tratado sobre direitos humanos, evidentemente, mas é um tratado que trata de matéria criminal e matéria processual penal. Permitir aqui, do preâmbulo, a leitura de um trecho. Diz no preâmbulo: convencidos de que a corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e economias, faz-se necessária a cooperação internacional para preveni-la e lutar com ela. Um outro dispositivo aqui que merece menção, muito rapidamente, o artigo 46 desse tratado, que dispõe sobre assistência judicial recíproca, e o item 1 desse artigo 46, permitir também a leitura, os Estados partes do tratado prestar-se-ão a mais ampla assistência judicial recíproca relativa às investigações, processos e ações judiciais relacionados com os crimes compreendidos na presente convenção. Esse é um princípio que normalmente se encontra nesses tratados, e é um princípio que deve ser levado a sério, o tratado afirmando que a cooperação deve ser a mais ampla possível, e é esse princípio que deve nortear realmente a relação entre os países no enfrentamento dessa criminalidade globalizada.
quando os países não cooperam entre si, unicamente quem tem a ganhar são os criminosos e não os países envolvidos. No que se refere também ao tema de hoje, também com relevância, tem o Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre o Brasil e a Confederação Suíça, que também já foi ratificado e promulgado aqui no Brasil pelo Decreto 6.974. Então, quando nós temos a necessidade de cooperar, enviar um pedido de cooperação, ou quando nós recebemos um pedido de cooperação em outro país, nós temos que procurar a lei regente da matéria, que vai ser principalmente o tratado, se houver um tratado bilateral entre os países. Se não houver, procurar eventualmente a cobertura num tratado multilateral, e eventualmente não havendo, mas aí vai ser uma coisa um tanto quanto rara, dá para se tentar pensar no emprego do princípio da reciprocidade para a cooperação jurídica internacional. Cooperação jurídica internacional, atualmente, se faz através do que chamado normalmente de pedido de cooperação jurídica. Não se utiliza mais, não como praxe, a expedição de cartas rogatórias para a cooperação jurídica internacional. O que são esses pedidos de cooperação jurídica internacional? Basicamente, através desses tratados multilaterais ou bilaterais, os países assumem o compromisso de prestarem auxílio mútuo em matéria de cooperação jurídica. Então, quando o Brasil envia um pedido de cooperação para um outro país, existe normalmente naquele país uma autoridade responsável por receber esses pedidos, e essa autoridade, diretamente ou indiretamente, ela acaba, vamos dizer, assumindo o compromisso de promover o cumprimento daquele pedido de cooperação no âmbito do seu país. E vice-versa, quando o Brasil recebe um pedido de cooperação de fora, existe também uma autoridade designada para recebê-la. Normalmente aqui no Brasil é o DRCI, que funciona junto ao Ministério da Justiça, e este órgão, direta ou indiretamente, ele se compromete a cumprir aquele pedido de cooperação perante o órgão brasileiro que tem a capacidade, tem a competência para cumprir aquele tipo de pedido. Então, num exemplo bastante simples, quando nós recebemos um pedido, por exemplo, da Suíça, para ouvir uma testemunha no Brasil, isso vai ao Ministério da Justiça, ao DRCI, e o DRCI encaminha isso normalmente ao Ministério Público, se a matéria é criminal, Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal, vamos dizer, assume, quase como se assumisse a paternidade, não seria uma boa expressão, mas assume a tutela daquele pedido, apresenta na Justiça, pedindo que o juiz designe uma audiência para a oitiva daquela testemunha e faça as intimações, e o Ministério Público passa a ser o responsável, o promotor daquele pedido perante a Justiça brasileira. Produzida a prova, com a participação do Ministério Público, como, não sei se a expressão seria tecnicamente processual, seria correto do ponto de vista técnico processual, mas é quase como se o Ministério Público fosse um substituto da autoridade requerente do outro país na promoção daquele pedido no Brasil. Produzida a prova, isso segue o caminho inverso até o outro país. Nós temos, pelo menos considerando esse caso chamado da Operação Lava Jato, nós temos atuado muito mais como um país requerente do que propriamente como um país requerido, embora nós tenhamos recebido também muitos pedidos dos mais variados países relativamente a compartilhamento de prova ou, eventualmente, oitiva de testemunhas. Mas tem sido uma constante, nesse caso da Operação Lava Jato, falando especificamente dos casos já julgados, o fato de que algumas das pessoas envolvidas naqueles crimes terem colocado o produto da sua atividade
em contas normalmente secretas, ditas não declaradas, ou não em nome próprio, em nome de terceiros, ou em nome de corporações offshores, em os mais variados países. E isso tem significado um grande desafio para as autoridades brasileiras, não só no sentido de descobrir esse fato, mas colher as provas materiais a respeito desses fatos e, igualmente, lograr o sequestro e o posterior confisco desses ativos criminosos mantidos nos outros países. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, isso já é um fato público, não há nenhum segredo, mas, nesse caso, consta que um gerente da Petrobras, envolvido nesses crimes, que resolveu colaborar com a justiça, somente ele mantinha em contas secretas no exterior cerca de 98 milhões de dólares. Né? E esse dinheiro já foi por conta da colaboração dele, mas também do auxílio das autoridades, no caso as contas eram mantidas na Suíça, das autoridades suíças, já foi integralmente repatriado para o Brasil, para posterior devolução à vítima do crime, no caso, a empresa estatal. Mas, também a título ilustrativo dessas dificuldades, me referindo também a um caso já julgado, em relação ao qual eu tenho liberdade de falar, porque é um caso já julgado, em um caso específico também nessa chamada Operação Lava Jato, foi provado, descoberto e provado que uma determinada empresa fornecedora da Petrobras teria pago quantias significativas de propinas a agentes da Petrobras em um montante entre 2007 e 2011 de cerca de 14 milhões de dólares e mais cerca de 2 milhões de francos suíços. E esse pagamento se deu através de mecanismo muito complexo, com a utilização de diversas contas mantidas no exterior. Então, essa empresa era uma empresa titular de diversas contas em nome dela e de subsidiárias no Citibank em Nova York. E dinheiro mantido nessas contas foi utilizado para pagamentos de contas offshores controladas por agentes da Petrobras no exterior. Então, um agente, em particular, tinha para esse caso, tinha cerca de 3 contas offshores, mantidas, nesse caso, na Suíça. Uma conta estava em nome de uma offshore constituída no Panamá e num banco de Genebra. Outra conta, também offshore, constituída no Panamá, mantida em Genebra. E uma terceira conta, também offshore, constituída no Panamá, mas mantida em Lugano. Um outro agente da Petrobras tinha também uma conta offshore constituída no Panamá, em Genebra. Um terceiro também conta em nome de offshore constituída no Panamá, mas a conta em Zurique. E um outro agente da Petrobras, uma situação um pouco diferente, uma conta offshore constituída no Panamá, mas a conta era mantida em Mônaco, no Principado de Mônaco. Mas, nesse esquema criminoso, nada foi tão simples, não foi simplesmente uma transferência de depósitos efetuados pelas contas mantidas pela empresa no Citibank para essas contas offshores, essas diversas contas offshores. No fundo, o dinheiro tomou um rastro um pouco complicado. Das contas da empresa mantidas no Citibank, esses valores foram transferidos primeiro a diversas contas offshores, controladas pela própria empresa, em diversos países, antes que isso fosse encaminhado finalmente para os destinatários finais, os agentes da Petrobras. Então, por exemplo,
dinheiro da conta da empresa no Citibank foi para uma conta offshore, uma offshore constituída nas Ilhas Virgens Britânicas e que era mantida também na Suíça, essa conta, para depois ser transferida ao agente da Petrobras. Outra conta utilizada por essa empresa, uma conta offshore constituída em Belize, e essa conta offshore era mantida em Viena. Também o dinheiro é transferido da conta do Citibank para a conta em Viena, em nome do offshore, controlada pela própria empresa, para depois ser transferida aos agentes da Petrobras. E num esquema ainda um pouco mais complexo, por vezes o dinheiro dava voltas ainda mais longas, né? Também provado nesse caso. Dinheiro da empresa fornecedora da Petrobras no Citibank em Nova York, é transmitido valores para uma conta offshore constituída no Uruguai, e essa conta era mantida na Suíça, também em Lugano. Esse dinheiro vai para uma outra conta offshore, controlada por essa mesma empresa, uma offshore constituída no Panamá, e a conta também no Panamá, para depois ser efetuada a transferência ao agente da Petrobras. Na mesma linha, também dinheiro transferido dessa empresa com contas no Citibank para contas em nome de offshores, constituídas nas Ilhas Virgens, e contas também na Suíça, em contas em Andorra e contas em Antigua e Barbuda, para finalmente serem transferidas aos agentes da Petrobras. A descrição é um pouco complexa e não sei se foi possível apanhar todos os detalhes, mas o interessante aqui, nessa descrição, que nós temos uma gama, uma míriade de países envolvidos e países que muitas vezes cada um deles detém um pedaço da prova que é relevante para o caso concreto. Então vejam, as offshores constituídas em países os mais diversos, como Panamá, Belize, Ilhas Virgens, Uruguai, e muitas vezes é relevante se colher nesses países os atos constitutivos daquelas offshores para tentar identificar o verdadeiro controlador. Por outro lado, nesse caminho do dinheiro, também aqui o dinheiro muitas vezes passa por diversos países, até chegar aos destinatários finais, também eventualmente espalhados em mais de um país, Suíça ou Mônaco, no caso. Mas aqui nós temos casos de valores que passaram por contas não só na Suíça, mas em Viena, contas também no Panamá, contas também em paraísos caribenhos como Antigua e Barbudas, ou ainda no Reino de Andorra, também na Europa. Nesse caso em particular, se os países não cooperam, e aqui foi um caso exitoso porque nós tivemos uma cooperação muito valiosa das autoridades suíças nesse caso, mas se os países não cooperam, simplesmente não se tem a prova do crime e não se tem a possibilidade de recuperar esses ativos. É certo que parte do caminho do dinheiro foi descoberto através da colaboração de alguns desses indivíduos que resolveram colaborar com a justiça, mas, como se sabe, mesmo quando se tem essa colaboração, é sempre necessária ter a prova de corroboração. E essa prova de corroboração, muitas vezes, é baseada unicamente nessa prova documental dos registros bancários. Então, simplesmente, se não houvesse a cooperação, se não houver a cooperação jurídica internacional, e em particular nesse caso das autoridades suíças, praticamente não se teria um caso criminal apto a chegar ao resultado de provar a prática daquele crime e disso extrair as suas consequências. Fato é que, como foi dito anteriormente, a comunidade global, de certa maneira,
vem intensificando a cooperação jurídica internacional. Existem ainda pontuais barreiras, alguns países não cooperam em determinadas matérias, mas para corrupção, normalmente não existe nenhuma barreira jurídica nesse sentido, de não cooperar quando a investigação envolve um crime de corrupção. Eventualmente, porém, existem algumas barreiras, vamos dizer assim, procedimentais, né? Ou formais. Claro que nenhum país se recusa expressamente em colaborar numa investigação de corrupção, mas, na prática, por vezes, se verifica que há dificuldades procedimentais para se obter a prova que se deseja e, eventualmente, dificuldades procedimentais que acabam se mostrando intransponíveis para o país que precisa da prova. Aqui, só para fazer uma ressalva, não estou fazendo nenhuma referência à Suíça, pelo contrário, né? A Suíça, como eu disse, tem sido um país extremamente importante nessa cooperação. Mas, por vezes, alguns pedidos de cooperação enviados, mesmo nesse caso, encontram dificuldades em alguns outros países. Evidentemente, não nenhum deles por se afirmar que não coopera em matéria de corrupção, mas, às vezes, por dificuldades procedimentais. E imagina-se, às vezes há uma dificuldade de compreensão da comunicação entre as autoridades, e em outros casos pode haver uma política mais difícil daquele país, uma postura mais rigorosa daquele país em matéria de sigilo bancário e segredo bancário, e que torne na prática, apesar do país se comprometer com a cooperação, torne na prática muito difícil a cooperação efetiva nesses casos concretos. Outra questão envolvendo a cooperação jurídica internacional diz respeito a um momento posterior, ao final dos casos, na recuperação desses ativos mantidos em outros países. Tá? Tem um velho ditado que diz que o dinheiro tem coração de coelho e patas de lebre, e o dinheiro ele circula muito rapidamente. Para que sejam exitosos esses processos, se provado o crime, evidentemente tem que seguir a consequência do criminoso receber uma sanção criminal, mas hoje em dia isso não é suficiente. Também é necessário a recuperação do produto do crime. A estrutura do processo penal no final do século passado começou cada vez mais a haver essa preocupação da recuperação do produto do crime, algo que não era um objeto de preocupação tão intensa no passado. A ideia de que o crime não deve compensar. E, para tanto, não basta a punição, a sanção corporal, pena privativa de liberdade a um criminoso cuja responsabilidade tenha sido provada, mas também é necessário fazer que o crime não compense financeiramente. Isso significa a necessidade de retirar do criminoso o produto da sua atividade. Quando isso envolve crimes cujos produtos foram mantidos no país da prática do crime, a tarefa é mais simples, porque basta a identificação, embora isso às vezes seja um pouco complexo, mas se for feita a identificação do produto do crime, a autoridade brasileira pode sequestrar, decretar a imobilização daquele bem, para garantir um confisco criminal ao final do processo. Quando, no entanto, o produto desse crime está em outro país, a tarefa é muito mais complicada, porque para atingir esse objetivo é necessária a cooperação jurídica internacional. E, pelo menos no primeiro momento dessa cooperação jurídica internacional, que se trata do sequestro do produto do crime, essa cooperação tem que ser muito rápida, né, para evitar que o criminoso
coloque os seus bens, desloque os seus bens de um país para o outro. Ilustrativamente, nesse caso mesmo, envolvendo a Operação Lava Jato, se tem informação de que quando as investigações começaram a evoluir e começou a ser descoberto que alguns desses criminosos mantinham ativos em contas mantidas na Suíça, alguns deles passaram a transferir esses ativos de contas da Suíça para outros países, pretendendo se furtar a ação da autoridade brasileira e, evidentemente, a ação da autoridade suíça em cooperação jurídica internacional. Em alguns casos foram bem-sucedidos, em vários outros não. Mas isso ilustra a necessidade de que essa cooperação seja bastante rápida nessa fase de sequestro. Havendo o bloqueio do ativo criminoso no outro país, posteriormente, quando houver no processo um julgamento, por exemplo, aqui nos casos brasileiros, um julgamento com confisco, tem um outro problema que é a efetivação dessa ordem de confisco no país onde o produto do crime é mantido. Nós temos um problema com os processos aqui no Brasil, que é um problema bastante conhecido. O nosso sistema judicial, ele é, em geral, muito lento, né, muito moroso. Isso não só para os processos criminais, mas para os processos como um todo. Mas, normalmente, essa morosidade também é proporcional à complexidade dos casos. E, nesses casos mais complexos, envolvendo crimes transnacionais e crimes de grande dimensão, é uma expectativa usual que esses processos demorem mais do que o comum. E, infelizmente, alguns países acabam, não vou dizer infelizmente, mas é algo até compreensível, vários desses países exigem uma decisão final dos casos para que haja a efetivação da ordem de confisco e a repatriação. Parece uma exigência razoável, mas que na prática, considerando as deficiências do sistema brasileiro, dessa morosidade, acabam gerando alguma dificuldade para a repatriação desses valores. Nesse caso do chamado Operação Lava Jato, tem sido possível, em alguns casos, contornar essa dificuldade, porque alguns dos criminosos com esses ativos congelados no exterior, eles têm decidido por colaborar. Né? E colaborando envolve sempre a renúncia de qualquer direito, embora não tivessem direito nenhum, mas qualquer direito em relação a esses ativos criminosos. Então, isso tem propiciado a repatriação mais rapidamente desses recursos. É o caso, por exemplo, que mencionei há pouco, daquele gerente que tinha lá 98 milhões de dólares. Isso foi possível trazer ao Brasil, mesmo sem que houvesse uma decisão final no processo. Esse caso, então, esses casos, então, da Operação Lava Jato, utilizei apenas aqui como pano de fundo para ilustrar a importância cada vez maior da cooperação jurídica internacional na administração da justiça criminal. Pelo que nós podemos falar, não só o mundo tem evoluído nessa matéria, mas também as práticas das autoridades brasileiras. Né? Isso é um processo, não só nesse processo é necessário a realização de tratados, não só multilaterais, mas bilaterais. Não é só necessário isso, é necessário que as autoridades dos países se comuniquem. Existe todo um processo também de aprendizado, mas esse caso tem revelado, não só esse caso, mas existem outros também, não é um caso único, mas esses casos têm revelado aí a grande potencialidade da cooperação jurídica internacional para a efetividade da justiça nesses casos criminais mais complexos.
Então, o objetivo da minha exposição era fazer apenas um retrato aqui muito rápido sobre esses pedidos de cooperação jurídica internacional e deixaria como uma referência final essa necessidade de que os países trabalhem cada vez mais intensamente em cooperação entre eles. E é importante que todos aí estejamos envolvidos nessa atividade de cooperação para que tenhamos êxito nesses casos. Por fim, eu gostaria de agradecer, uma última referência, fiz os agradecimentos iniciais, mas por fim gostaria de agradecer a grande hospitalidade com a qual eu fui recebida aqui nessa cidade de João Pessoa. E tomo a liberdade de agradecer na pessoa de todos os senhores e senhoras. Obrigado. Chegamos ao fim dos trabalhos da Conferência Internacional sobre Investimento, Corrupção e o Papel do Estado.